Fala, gente boa! Bom, o último vídeo de um ano tão bizarro como foi este ano, né, de 2022, eu só poderia iniciá-lo de uma maneira especial, tá? Aliás, este último vídeo de 2022, ele é tão especial que eu já estou usando uma camisa especial, né? Afinal de contas, aonde que eu quero chegar? Bom, eu iniciarei o vídeo fazendo um abraço virtual e quase o derrubando e o sufocando a Jean Carlos Rodrigues, que é o mais novo inscrito do canal, portanto, o mais novo membro da ainda reduzida família TV Alameda Cultural. Então, seja bem-vindo, Jean Carlos. Seja bem-vindo, mais novo membro da nossa família. Mas julgação de confete à parte, tá? Eu tenho que fazer um esclarecimento. Inclusive, no terceiro e último vídeo da semana passada, eu mostrei a vocês essa gravura aqui. Não sei se será possível vocês enxergá-la, tá? Bom, a casinha do meio da gravura, que aparece ao meio desta gravura, tá? Nesta casinha funcionou durante um bom tempo a sede, era o local que foi ao mesmo tempo a sede e o local onde foi impresso o jornal Colonizaiton. Né? Até mostrando de novo para vocês, tá? A casinha do meio foi o local, a sede, repetindo, né? A sede e o local onde foi impresso o jornal Colonizaiton. Inclusive essa casinha do meio que eu mostrei, ou pelo menos tentei mostrar a vocês, ela, antes de ter sido a sede e ao mesmo tempo o local onde foi impresso esse jornal, ela sediou, foi durante um certo tempo a sede da então colônia Dona Francisca. Naquele vídeo que eu estou mencionando, que eu gravei semana passada, eu comentei sobre uma leva de imigrantes suecos que chegou aqui em 1871 e eles foram enganados lá na Europa, mais exatamente do porto de Copenhague, que foi o porto do qual essa leva de suecos partiu. Lhes foi dito que eles estariam sendo dirigidos, né, que eles estariam pegando o rumo de uma colônia sueca no Brasil, mas na verdade a tal colônia sueca era Joinville. Então eles foram completamente enganados, né? Bom, mas afinal de contas, muitos de vocês devem ter se perguntado, mas o que é essa antiga sede, o que é essa casinha, tal da casinha da gravura, que foi a sede do jornal Colonizaiton, tem a ver uma coisa com a outra, o que isso tinha a ver com essa leva, com esses suecos, né? Bom, na edição de 22 de julho de 1871, obviamente do jornal Colonizaiton, ele traz dois anúncios. Bom, esse primeiro anúncio dessa edição de 1871 do Colonizaiton traz um anúncio de um farmacêutico sueco, que obviamente fazia parte dessa leva de suecos de 1871, que chegou pelo navio a vapor chamado Rainbow Queen, né? Como eu mencionei na semana passada. Então esse sueco que fazia parte dessa leva, né? Ele, como eu acabei de dizer, ele era farmacêutico. E nesse anúncio de 22 de julho de 1871, no Colonizaiton, ele estava procurando um emprego, obviamente um emprego como farmacêutico. E além desse sueco que era farmacêutico, também haviam duas moças suecas dessa leva que eram empregadas domésticas e estavam procurando, obviamente, um emprego, trabalharem como empregadas domésticas. Né? Só que, se elas não pudessem encontrar este emprego de empregadas domésticas, elas aceitariam qualquer outro tipo de serviço. Afinal de contas, esse sueco, que apareceu lá no jornal Colonizaiton, lá de 1871, e essas duas moças suecas, os três se radicaram em Joinville, infelizmente não se sabe. Então, o único registro que passou para a posteridade, que ficou, né, ficou registrado, é que eles estavam procurando emprego.
Agora, se eles acabaram ficando em Joinville, acabaram constituindo família, enfim, se eles ficaram por aqui, infelizmente não se sabe. Mas também tem um outro tema com o qual eu quero encerrar o ano de 2022, né? Um tema bem interessante, é que por um navio a vapor chamado Bahia, que saiu do porto de Hamburgo em 19 de fevereiro de 1877, esse navio a vapor, ele tinha a bordo 44 imigrantes russos. Bom, esses 44 imigrantes russos, esse navio, o Bahia, ele chegou no porto de São Francisco em 25 de março em 25 de março, portanto, praticamente pouco mais de um mês depois de ter saído de Hamburgo. Bom, esses 44 imigrantes russos, eles eram naturais, eles saíram de uma cidade chamada Pfeiffer, se escreve P mudo, né? F-E-I-F-E-R, Pfeiffer, né? É assim como se escreve, mas pronuncia-se Pfeiffer. Essa cidade russa, eu tentei encontrar alguma coisa a respeito dela, e essa cidade ela está localizada em uma das margens do rio Volga, que é um dos principais rios que cortam a Rússia. Essa cidade, pelo pouco que eu encontrei a respeito dela, ela foi fundada no século XVIII por alemães. Alemães entre aspas, né? Porque, como eu já comentei, já mencionei incontáveis vezes, a Alemanha, como um país unificado como nós a conhecemos hoje, ela só surgiu em 1871, em 18 de janeiro de 1871, da fusão, da unificação de 25 países. Então, a Alemanha, na época que esses, entre aspas, alemães se radicaram nessa cidade que eu estou mencionando, a cidade de Pfeiffer, obviamente na Rússia, a Alemanha ela ainda não existia, ela só viria a existir mais de 100 anos depois. Então, voltando, né, a esses imigrantes, entre aspas, alemães, eles acabaram fundando essa cidade de Pfeiffer. E o curioso é que todos esses, entre aspas, alemães, eles eram católicos. E justamente pelo fato dessa região, dessa cidade, ser uma cidade quase que totalmente católica, e ainda por cima todos eles descenderem de, entre aspas, alemães, é que eles acabaram sendo perseguidos pelo governo russo. Então, por uma questão religiosa, em parte étnica, pelo fato de serem de origem, entre aspas, alemã, eles tiveram que imigrar. Inclusive, ao longo do século XIX, muitos imigrantes, muitas pessoas saíram dessa cidade de Pfeiffer e acabaram imigrando para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eram o destino principal, o principal destino dessas pessoas, dos moradores dessa cidade russa. E, no caso, esses 44 russos, eles acabaram chegando aqui em Joinville, como eu acabei de mencionar, em 25 de março de 1877. Eles ficaram aqui cerca de um mês apenas. E, inclusive, tem uma foto que eu pretendo mostrar a vocês, ou mostrarei, ou pelo menos tentarei mostrar a vocês, tá? Que é essa foto aqui, ó. Não sei se está sendo possível enxergá-la, tá? Essa foto ela foi tirada em 1913 pelo Fritz Hoffmann, que, segundo alguns, teria sido o maior fotógrafo da história de Joinville. Inclusive, muitas fotos antigas da cidade foram tiradas pelo Fritz Hoffmann. Mostrando de novo, ou pelo menos tentando mostrar de novo a vocês, tá? Essa foto aqui é de 1913. Bom, possivelmente esses russos de origem alemã, da cidade de Pfeiffer, eles acabaram, nesse um mês que eles estiveram em Joinville, possivelmente eles tenham assistido algumas missas na antiga igreja matriz da cidade, né? Essa bela, por sinal, bela igreja, né? Bela construção, que eu acabei de mostrar a vocês e que acabou sendo burramente, pelo menos na minha opinião, demolida em 1963. Então, possivelmente, eles devem ter assistido algumas missas nesse local. Bom, e quem eram esses russos? Bom, eram 8 famílias
E como eu já mencionei até várias vezes, eram 44 pessoas. Na verdade, eram para ser 45 pessoas, porque durante esse pouco mais de um mês de viagem, a Mariane Baron acabou falecendo. A Mariane Baron, pelo pouco que se sabe, ela era agricultora e ela tinha 40 anos na ocasião. E ela imigrou juntamente com o esposo dela, que era 3 anos mais velha, que era o George, e com os filhos, que eram o Peter, o Hans, a Catarina e o Philip, né? O Philip, o Philip e a Catarina, eles ainda eram bebês, tá? Então eram ela e mais ela e a família, né? Ela e no caso mais cinco pessoas, né? O esposo e os 4 filhos. Bom, um outro fato, né, que eu já estava me esquecendo, é que ao longo da viagem nasceu uma criança, uma menina, chamada Bárbara Baron, tá? Embora o sobrenome da Mariana e da Bárbara seja o mesmo, Baron, elas não eram parentes. Tá? Como eu disse ainda há pouco, eram 8 famílias, e curiosamente, 3 dessas 8 famílias tinham o mesmo sobrenome, que era o Baron. E outras 3 dessas famílias, desses russos, de 1877, também tinham um outro sobrenome que era Schoenfeld. E além dessas 3 famílias, dos 3 Baron e das 3 famílias chamadas Schoenfeld, havia ainda a família Spahn e a família Schmidt, tá? E um outro fato, né? Eu tinha mencionado ainda há pouco o Colonizaiton. Existe na edição de 28 de abril de 1877 do Colonizaiton, faz a seguinte referência a essa leva de russos que ficou apenas um mês em Joinville. Outra informação que eu estava me esquecendo. Eles ficaram, depois de um mês de permanência aqui em Joinville, eles acabaram se dirigindo a uma localidade no Rio Grande do Sul chamada Nova Palmeira. Então esse acabou sendo o destino definitivo desses russos. Mas como eu ia dizendo, né, como eu já disse, melhor dizendo, como eu já disse, né, na edição de 28 de abril de 1877, faz a seguinte referência a esses russos, e que o trecho dessa matéria é o seguinte, né? A bordo do vapor São Lourenço, o número ainda maior a bordo do vapor São Lourenço deixaram-nos, felizmente, os 43, na verdade no 44, russos alemães que há algum tempo estavam aqui. Aquela boa gente pode servir para tudo, menos para trabalhar. Ex-elogio que o Colonizaiton fez a essas pessoas, né? Mas voltando, e não conseguimos entender como puderam ser considerados capazes para tal. Nós, pelo menos, não ficamos nem um pouco satisfeitos com essa remessa. E não levamos absolutamente a mal se os senhores russos desistirem de nos visitar. Então, essa era a impressão nada lisonjeira a respeito desse grupo, desse povo todo que veio lá em 1877. Os russos de Pfeiffer, né? Pessoal, perdão pelo vídeo mais longo do que o habitual, tá? Esse é o último, como eu havia mencionado logo no início, esse é o último vídeo de 2022. É um vídeo muito especial de um ano que, apesar de bizarro, foi um ano muito especial. Por quê? Porque é um ano que marcou o nascimento da TV Alameda Cultural, que eu espero tenha uma vida muito longa. Então, eu quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência e o tempo e principalmente a paciência de me aturar ao longo de praticamente todo este ano de 2022. Para ser mais exato, desde 1º de abril, que foi o ano em que foi a data em que foi publicado o primeiro vídeo do canal, que o canal teve início oficialmente. Então, a todos vocês que vêm me aturando desde 1º de abril de 2022, o meu muito obrigado. Não sei como agradecê-los. Então, até 2023, um 2023 feliz, próspero e cheio de realizações a todos vocês. E Jean Carlos, mais uma vez, obrigado por se inscrever e pelas dicas que você me deu, tá? Dicas ótimas, por sinal. Então, até 2023, pessoal. Até lá. Fui!